O jornalismo é vendido como uma disciplina imparcial, mas nem sempre esse é o caso. Poucas pessoas podem nos ajudar a entender essa dicotomia tão bem quanto o nosso convidado de hoje, que é o Rafael Targino. O Rafael ele é jornalista, ele é historiador e atualmente é doutorando do programa de pós-graduação em História Social da Federal do Rio, onde ele desenvolve sua tese sobre a República Democrática Alemã, a defunta Alemanha Oriental. E ele também é colaborador, claro, da Insight Inteligência, com um artigo sobre o jornalismo socialista alemão oriental. Saiu na edição 112. Rafael, seja muito bem-vindo. Vamos tratar desse assunto, jornalismo num país que não existe mais, num regime que não existe mais? Vamos lá. Ah, que maravilha, vamos embora. No seu artigo para a Inteligência, você explica que para o comunismo era preciso centralizar os meios de comunicação, aliando-os à ideologia. Esse processo não aproxima o comunismo exatamente do seu principal objeto de crítica, que era a ideologia? Mas, ao mesmo tempo, é uma maneira de garantir que o que está sendo escrito, o que está sendo divulgado, esteja alinhado com o pensamento político oficial, com aquela cultura política oficial. Então, pode parecer uma contradição em termos, mas no final faz muito sentido, porque se você tem um tipo de imprensa que é voltado, conectado às massas, né, como se dizia, e que é voltado para dar vazão ao que o partido da vanguarda popular, que era o partido da Alemanha Oriental, o socialista unificado da Alemanha Oriental, nesse caso, se esse é o objetivo de dar vazão a essas informações, no final das contas, eu não acho que exista uma contradição, assim. Acho que é uma maneira de você, inclusive, aproximar as duas coisas, de determinar, de mostrar que aquela cultura política está presente e que ela precisa se manter e que ela precisa sobreviver. E para isso precisa das massas e você precisa do destacamento avançado da vanguarda popular, que era o partido. Mas na Alemanha Oriental, eles achavam que... Eu sei que o marxismo é considerado ciência. Tanto é marxismo, né, científico. Né, não é o socialismo utópico, né? Eles mesmos faziam essa distinção, né, de uma coisa para outra. Mas às vezes a gente encontra, por exemplo, em Lenin você encontra um conceito de ideologia, quer dizer, ele diz que o marxismo é a ideologia do proletariado. Ele usa a palavra ideologia. Na Alemanha Oriental eles diziam que o comunismo, o marxismo era ideologia? Ideologia é uma palavra muito forte, mas você pode falar que era a linha política oficial, né? De que é o A partido, verdadeira. a verdadeira, a que deveria ser seguida, né? Se a gente pensar num conceito de cultura política, por exemplo, era isso. A gente tem uma ideia de marxismo-leninismo, né? É digamos, um marxismo apurado por Lenin, mas que, na verdade, no fim das contas, é um modelo stalinista, que inclusive foi que durou até o final da Alemanha Oriental, né? Aquilo era visto como a linha oficial a ser seguida. Pode chamar de ideologia nesse caso, não é nenhuma questão. Mas quando a gente pensa que era o que determinava os rumos do país, o que determinava o que as pessoas deveriam pensar em tese, né? Ou pelo menos seria o desejado que elas deveriam pensar, a gente tem uma coisa um pouco mais ampla, assim. Porque é interessante notar na pesquisa o quanto que se tentava, e muitas vezes se conseguia, colocar essa ideologia, essa ideia política na vida cotidiana das pessoas, né? Desde o emprego numa fábrica em que você tinha formação, ou mesmo nas escolas, as crianças na Alemanha Oriental já tinham um certo treinamento militar, não de pegar arma, não é nada disso, mas você já tinha, por exemplo, uma ideia de que, olha, os Estados Unidos são nossos inimigos, né? A gente não pode deixar que os fascistas voltem, tanto que o Muro de Berlim era chamado de barreira de proteção antifascista da Alemanha Oriental. Porque a democracia, de alguma maneira, na Alemanha Oriental, na Europa Oriental, eles faziam parte do Império Americano, o Império Americano era o imperialismo, e o imperialismo era o fascismo ou era a antecâmara do fascismo? Era colocada uma relação de capitalismo com fascismo, era nivelado no mesmo lugar. Como eu disse, né, o Muro de Berlim tinha esse nome, barreira, muro de proteção antifascista, porque o que estava fora daquele sistema ali, fora do outro lado do muro, era fascista em potencial, no mínimo, né, para começar a conversa. E
E era muito fácil nesse caso, porque você tinha o mesmo país dividido em dois. Sim. Então, você tinha um exemplo, você tinha um contraponto. Isso é muito interessante. Eu pesquisei para o mestrado um material didático do único curso de jornalismo da Alemanha Oriental, que era na Universidade de Leipzig, que se chamava Universidade Karl Marx de Leipzig. E nesse material, que se chama Dicionário da Jornalística Socialista, eles usam muito essa questão comparativa. Pode chamar até dialética de alguma maneira, mas é uma questão muito comparativa. Você vê a estrutura. Uma estrutura basicamente científica, né? Olha, a definição do que é jornalismo, por exemplo, é isso. Nós fazemos nos Estados Unidos, nos países imperialistas, se faz dessa maneira, mas nós fazemos de outra. Deixando meio que subentendido que, olha, a nossa maneira de fazer é a maneira que tem que ser feita, é a maneira, por assim dizer, correta. É engraçado até nesse dicionário existe um verbete chamado americanização do jornalismo, que diz que o jornalismo praticado pelos veículos ocidentais, eles têm características americanas que é de ressaltar futilidades, frivolidades, ao invés de mostrar o que realmente é importante para a classe trabalhadora. Então, veja, é uma ideia que vai se montando, né? Em comparações, em um jogo de a gente faz assim, eles fazem de outra maneira. É a criação de uma cultura completamente diferente. Não só. Nem só completamente diferente do lado que eles chamavam de ocidental, mas completamente diferente daquilo que existia antes. Que não era só o nazismo, né? Antes teve alguma cultura democrática incipiente e antes era a Alemanha do Segundo Império, né? Era a Alemanha do Kaiser. Quer dizer, era uma tentativa, eu acho que ela foi bem sucedida, né? Porque até hoje você tem gente que, quer dizer, a cultura é sucedida no sentido de ela se entranhar, como você falou, no cotidiano. Ela não é algo que está externo, que é da porta da rua para fora. Sim. Né? Está dentro de casa, ela tem a ver com a maneira como você faz tudo, na verdade. Bom, a Alemanha Oriental é um país que acabou, né? Durou 40, 41 anos. E é óbvio que à medida que o país vai perdendo força ali nos anos 80, essa própria ideia de ideológica, por assim dizer, ela também vai perdendo um pouco de força. Não que ela suma completamente, porque não é nenhum caso. Mas se a gente parar para pensar que o muro caiu meio que de uma hora para outra, né? Que pese os protestos que vinham antes, o pessoal nas embaixadas, mas ele cai de uma hora para outra, depois de uma coletiva de imprensa meio desastrada, não é uma chave que se gira. Por mais que já tivesse num ministro de decadência, não era uma chave que só se girava. Mas a unificação foi feita em o quê? Um ano? Foi feita em menos de um ano. Eu lembro, o muro caiu em 9 de novembro e a unificação foi 3 de outubro. 3 de outubro de 90. Na hora que o muro cai, a ideia é assim, não tem mais o que fazer. Quando eu estava estudando letras, eu fiz uma pesquisa que eu olhei um jornal de Berlim, o Berliner Zeitung, que existe até hoje, publicado até hoje, e eu quis ver uma semana antes e uma semana depois do muro, o que tinha mudado da queda do muro, né? Uma semana antes você não tem sinal de que está acontecendo alguma coisa. Depois que o muro cai, é notável que existe uma tentativa de dizer, não, olha, tudo continua como está. Olha, não, reunificação, isso não está na ordem do dia. Mas só de você falar que não está na ordem do dia... É porque está na ordem do dia. É porque está na ordem do dia, né? E o processo foi todo muito rápido. Depois que o muro cai, o governo que estava lá, que era o do Egon Krenz... Né? O Egon Krenz, isso mesmo. Isso era o Krenz, cai logo na sequência. Você tem uma eleição que elege... E o Krenz queria ser uma espécie de Gorbachev da Alemanha Oriental, só que aquilo ele é atropelado. Né? Ele é atropelado pelos fatos, né? O Honecker sai poucos dias antes, na verdade. Coisa de 5... Eu não posso falar besteira, mas aqui ele sai antes do governo, enfim, ele é defenestrado, na verdade, e assume o Egon Krenz com uma ideia de tentar reformar ali, mas era tudo muito... Vamos ver o que a gente consegue fazer. E realmente não dá certo. Tanto que a Alemanha Oriental, em 90, já tem um governo da CDU. Da União Cristã. Da União Cristã, do partido, né, de centro-direita e direita da Alemanha. No Democrata Cristã. Então, assim, é um processo realmente muito veloz, que
Ao mesmo tempo, você, como eu disse, você não consegue simplesmente girar uma chave na cabeça da pessoa, né? Ok, o sistema colapsou, mas eu ainda acredito, por exemplo, que todo mundo tem que ir para a escola, que todo mundo tem direito à habitação, né? Que todo mundo tem direito ao emprego, e isso vai sendo desmontado com a reunificação também muito rapidamente, né? Se funda uma empresa estatal, a Treuhandanstalt, que começa a vender tudo da Alemanha Oriental. Treuhandanstalt. Angstadt, a mão veraz, a mão verdadeira. Não é essa a ideia, não. Mas de um ponto de que se começa a desmontar o que havia lá. E pode-se dizer, mas o Parque Industrial da Alemanha Oriental era obsoleto em comparação com o da Alemanha Ocidental. Ok, é uma justificativa. Mas quando você fecha uma fábrica dessa, quando você vende uma fábrica dessa, você está perdendo emprego. Muita gente que acreditou que aquela mudança ia trazer algo bom, porque afinal de contas era a esperança, né? Eu me lembro que teve a nostalgia que ficou associada àquele carro velho, branco. O Trabant. O Trabant, que era... Era um carro horroroso. Mas acho que eles produziram no Brasil. Eu acho... Na época, porque eu me lembro que eu tive um amigo que tinha um carro desses. Era um carro velho, Lada, não? Não, tem razão, era o Lada. Era o Lada. Era o Lada, era o soviético. Era o soviético, esse não saiu de lá. E era um carro horroroso, motor de 2 tempos, o carro mal andava, 60 km por hora. Que as pessoas que gostam de carro não me odeiem, mas a gente precisa falar a verdade. E esse movimento, né, década de 90, assim, depois a capital ainda volta para Berlim, então assim, é mais digamos, uma ocupação, né, que vai acontecendo. Começa a gerar ressentimento, cadê aquela promessa que fizeram pra gente? Aí começa a nostalgia, né? Tipo, como era melhor no leste. Às vezes até meio mitificação também. Mas outra coisa, vamos voltar para a Alemanha Oriental. Vamos lá. Como é que era a atividade de jornalista nesse mundo que era orientado por esse marxismo-leninismo? A história começa antes da faculdade. Porque se você, por exemplo, é um jovem que tem interesse em fazer um curso de jornalismo na Alemanha Oriental, você só tem um lugar para ir, que é o da Universidade Karl Marx. Era o único curso universitário. Tinha um outro curso, mas que usava materiais deles e não era universitário. E antes de entrar na faculdade, você tinha que fazer um estágio prévio em algum veículo de imprensa, que era para o pessoal poder ver como é que você trabalhava, também fazer um filtro ideológico, ver até que ponto a pessoa ali consegue responder às demandas do sistema. E ele entrava na faculdade, passava 4 anos em Leipzig, e tem autores da Alemanha Ocidental, enfim, na época da Alemanha Ocidental, que dizem que era um emprego praticamente garantido. Você saía da faculdade já sabendo para onde iria. E era um país que tinha uma imprensa muito ativa e muito forte. A gente está falando de publicações na casa de dezenas de milhares na Alemanha Oriental. Cada cidade principal tinha seu jornal próprio, para além do Neues Deutschland, que era o jornal oficial do partido que circulava no país inteiro. E na redação, você exercer a profissão respondia a um esquema muito fechado. Pensando em centralismo democrático, era essa a ideia, né? Você tem a ordem do topo que vem para baixo, que obviamente você pode ter uma discussão ali, mas a hora que se diz o que é para fazer, tem que ser feito. Os editores-chefes dos jornais eram indicados pelo governo, diretamente pelo governo, alguns eventualmente chegavam a ser escolhidos pelo próprio Honecker, e o controle era absoluto. A Stasi ficava de olho, existia uma seção da Stasi que cuidava disso. A Stasi era a polícia secreta. Exato, a polícia secreta mais eficiente. Era a KGB da Alemanha Oriental. Bom, tratando-se de Alemanha, devia ser a mais eficiente. Era complicado estar fora do radar da Stasi, né? Eu não lembro os números aqui de cabeça, mas você tinha um agente para poucas pessoas, assim. E logo depois você descobre... Então era um país de espiões, de espias, de vigilantes. Bom, esse é o termo que você está usando. Eu não chego a tanto, mas... Você disse que tinha um policial para cada meia dúzia de pessoas? Não meia dúzia de pessoas. Mas eu não lembro realmente o número de cabeça, mas eu acho que era um para, 6 mil. Bom, tudo bem. Mas era uma coisa que era muito entranhada mesmo.
Tanto que depois que cai o muro e se abrem os arquivos da Stasi, tem gente que descobre que o próprio filho estava espionando. Ou que o vizinho, que era aquele cara legal que estava Sim. ali, era espião da Stasi. E estava denunciando ele. O que teve de inoficial Mitarbeiter, né, que é tipo esse colaborador não oficial, Aham. é um número assim fabuloso. E devia ser um bico também, devia ganhar um extra, né? As pessoas que colaboravam com a polícia, não? Não era uma voluntário? questão de ganhar um extra, digamos, financeiramente, mas você poderia ter vantagens com isso. Primeiro, não irritar o governo, Sim. né? Não irritar o ciclo da Stasi que estava ali perto de você. E depois, bom, seu filho quer ir para a faculdade, né? Na verdade, são os benefícios que são dados dentro da própria máquina do Estado que controla tudo. Exato. Então, esse tipo de coisa era possível. Tem um filme, inclusive, muito interessante, A Vida dos Outros, que mostra uma ideia assim, de como é que era realmente, né, essa espionagem da Stasi. É claro que tem ali uma tinta ou outra, né, mais dramática, mas era algo muito imbricado na sociedade. Mas, enfim, para terminar, né, em relação à questão dos jornais, tudo era controlado, sabia-se o que ia sair, e era muito comum, por exemplo, que discursos publicassem na íntegra. Então, por exemplo, se tem um congresso do partido em que o Honecker fala durante 2 horas e meia, está 8, 9 páginas impressas no jornal. O que é ótimo para pesquisar, porque você tem acesso à íntegra dos discursos, né? Os jornais até saíam com mais páginas quando tinha esse tipo de evento. E, obviamente, não era só jornal, né? Você tinha presença de rádio muito grande, né? Inclusive uma rádio internacional que transmitia programas em português, a Rádio Berlim Internacional, e a televisão, que é um capítulo à parte, né? A Alemanha Oriental tinha 2 emissoras de televisão, com jornais, o Aktuelle Kamera, que, enfim, seguiam, acompanhavam o governo, seus eventos, e davam, obviamente, instruções de utilidade pública, mas muita gente via a TV da Alemanha Ocidental, né? Pegava? Pegava. Isso é muito interessante. Pegava, mas não podia ver. Mais ou menos. Chegou uma hora que o governo meio que desistiu. Como é que você vai ver, não ia ver? Você mora em Berlim Oriental. Como é que você não vai pegar a TV de Berlim Ocidental? Pois é. E havia só 2 lugares na Alemanha Oriental em que você não pegava de jeito nenhum. Que era a região de Dresden, mais ao sul, Sim. E Rostock, ao norte. Sim. De resto... Que são as regiões mais afastadas da que estão nas Alemanha pontas, Ocidental. Né? Da Alemanha Oriental. Nas pontas. E quando se percebeu que se via essas emissoras no leste, aumentaram a potência, obviamente. O governo chegou a tentar proibir, tentou fazer alguma coisa, mas já no final dos anos 70, o próprio Honecker admitiu em entrevista que via a TV da Alemanha Ocidental. Né? E tem um documento da Stasi, depois dessa entrevista, que ele dá para um jornal ocidental, o Saarbrücker Zeitung, que a Stasi fala, desculpa, peixe aqui. Que a Stasi fala, o fato de o Honecker ter dito isso foi lido como, então tá tudo bem, né? Se o Honecker tá vendo, por que eu não posso ver? Você não tinha acesso a jornal ocidental. Você não tinha acesso muito à rádio ocidental. Acontecia aqui ali, mas não era o caso. O que você tinha era realmente acesso à TV ocidental, inclusive no noticiário, né? Bom, hoje a imprensa tradicional é formada por grandes grupos de empresas privadas e multinacionais. Essa configuração afasta de alguma forma a profissão do seu viés social de atender a população? A gente está falando de Alemanha Oriental, né? Mas no fundo é uma coisa engraçada, porque... sei lá, vocês estão voltados para o povo mesmo, porque no fundo a gente está lendo isso aqui hoje. É que na época a gente conseguia entender o argumento. A gente consegue hoje entender o argumento em abstrato. Mas no fundo a própria descrição de tudo que está vendo aqui é que na verdade é uma ditadura. Mas, olha, Christian, eu vou responder essa pergunta ainda usando a Alemanha Oriental para a própria definição, ideia do que era liberdade de imprensa. Você falou ditadura? O que é uma liberdade de imprensa nesse sistema de jornalismo socialista? Que a pergunta era a seguinte: vocês realmente acham que a imprensa ocidental ela é livre? Ela pode falar o que ela quiser?
sendo controlada por grupos capitalistas que têm seus interesses e que cumprem a função de trazer o que a burguesia quer falar e de oferir lucro. Como é que essa imprensa é livre? Isso, obviamente, né? Estou falando na teoria. Não, entendi perfeitamente. Né? Como é que essa imprensa ela é livre se ela não se importa com o que a classe operária quer? E era assim que se respondia quando se perguntava, mas aqui vocês são uma ditadura e vocês não têm liberdade de imprensa. A gente pode argumentar, olha, na Alemanha Oriental... É porque você acha que o pluralismo ocidental, que a sociedade civil é uma ficção, na verdade, inventada pela burguesia para a dominação do proletariado. Então é uma ditadura disfarçada. E aí o mundo socialista, na verdade, não é uma ditadura, é simplesmente um sistema no qual um partido que representa os interesses do povo e o povo se autogoverna dentro daquele sistema. Suprimindo a propriedade privada. É um processo, né? E a questão é que esse processo ele não continuou em nenhum lugar, na verdade, né? No final você tem isso, né? O povo se gestionando. Mas então quando você pergunta, você acha que a imprensa hoje ainda, né? Acho difícil dizer quem é o interesse, né? Qual que é o interesse de quem está pagando por aquela informação, produzir aquele jornal, aquela TV, aquele canal do YouTube? Eu acho que é isso, assim. É difícil a gente até te dizer que na Alemanha Oriental um dos princípios era vínculo com as massas, né? O jornalista, como parte da massa, ele sabe o que por estar ali, ele sabe o que a massa quer, sabe o que tem que ser escrito e é indissociável da classe e tudo mais. Ok, você pode dizer que tem um vínculo, mas no final das contas tem mesmo? Eu acho que é um questionamento que tem que ser feito, e não só para aquela época, mas para agora. Tem mesmo? Qual que é o interesse, né? Quem é que paga? Quem é que quer que seja aquilo ali escrito? Não, eu concordo com você. Mas esse é um sistema no qual você fica jogando uns contra os outros também, né? Porque às vezes o interesse do ICL não é o interesse do Globo, que não é o interesse, sei lá, do SBT, que não é o interesse. Aí você fica achando que dentro daquilo ali você pode ter a ideologia que você quiser, e aí você chama isso de liberdade, né? É que você nega no marxismo a ideia de pluralismo, né? Fala assim, isso é uma ideia burguesa, né? Isso é uma concepção burguesa, ideologia burguesa. E mais, qual a diferença de uma disciplina que é controlada pelo Estado e uma disciplina que é controlada por corporações privadas, né? É isso que a gente está discutindo. Disciplina no sentido do regramento da pessoa, né? A gente pode dizer que talvez no caso da Alemanha Oriental, que é o que me compete, você tinha realmente uma coisa mais fechada, mais estrita, com o governo, com as autoridades tentando ali controlar o que estava sendo feito, as atividades que poderiam ser subversivas. A ideia da Stasi era, inclusive, tentar matar na fonte o princípio de algo que pudesse vir contra. Subversão. Que essa palavra é meio complicada para a gente falar no... A subversão da ordem socialista. Nesse caso, sim, isso. Mas quando a gente pensa no sistema capitalista, novamente, é a mesma questão dos jornais, né? Quem é que está pagando, né? Qual que é o interesse que está por trás disso? Eu acho que é uma discussão assim, muito ampla, sabe? Eu acho que... E eu não acho, inclusive, que o modelo alemão oriental seja um exemplo do que deve ser feito. Ao mesmo tempo que eu também não acho que... eu estou entendendo, na verdade. Assim, o seu objeto de estudo, ele não é um objeto arqueológico. O seu estudo na Alemanha Oriental serve para pensar a contrapelo o sistema que era ocidental agora, enfim, de quase toda parte. É a maneira de a gente pensar, fazer o contrário. Tentar repensar o nosso sistema e de tentar desnaturalizá-lo de alguma maneira. Né? Eu acho que não só isso, mas é também de tentar entender o que estava sendo feito ali mesmo. Né? Porque é muito fácil a gente falar hoje em dia, não, olha, tudo que era comunista não prestava, não, tanto que acabou, veja só, isso. Mas será que era isso mesmo? E assim, é um assunto que tem tão pouco interesse aqui no Brasil. Claro, tem distância geográfica, tem várias questões, né? Mas é algo que tem tanto pouco interesse e é bom a gente entender o que aconteceu. Né? Eu fico lembrando das críticas que os inimigos do stalinismo fazem, quer dizer, os inimigos comunistas do stalinismo, não os capitalistas, né? Faziam a esse sistema.
esse tipo de sistema. Diziam que porque o problema, assim, o que estava estragando o sistema era o excesso de Estado, era a burocracia, era a polícia, era o monopólio da vontade do povo exercida pelo partido, que na verdade era uma ficção. Então, mas assim, você tinha que aprofundar o comunismo. Para aprofundar o comunismo era você tentar reduzir a burocracia, você aproximar o governo, ter mais formas de autogestão, né? Que era o que defendiam lá, sei lá, Rosa Luxemburgo, Trotsky, esse pessoal todo que faziam ali. Só que em vez da saída da Alemanha Oriental ter sido essa, quer dizer, de todo o socialismo real, foi simplesmente um desmantelamento. A ditadura do proletariado não era algo para ser eterno, né? Não era para ficar nisso, né, o tempo inteiro. Mas O problema é que isso poderia acabar quando o mundo inteiro virasse comunista. Né? jamais saberemos. Não, estou falando que do ponto doutrinário, a ditadura do proletariado era para preceder, era a ditadura para liquidar o Estado burguês, depois você pode acabar com qualquer Estado. Mas como é que você vai acabar com o Estado tendo ou Estados capitalistas em volta? Esse é um problema geopolítico. E acabar com o próprio Estado, estando dentro do Estado, usufruindo do próprio Estado. Mas tinha um problema de que você não podia. Como é que você ia acabar com o Estado, você acabar com Forças Armadas e tendo do outro lado da fronteira Estados armados? Você não tinha como fazer isso. Então tinha. Acho que essa resposta que o Stalin deu foi uma resposta pragmática. Enquanto não houver a Revolução Mundial, a gente tem que manter o Estado, tem que ter Estado, tem que ter exército, tem que fazer corrida armamentista, porque eles querem derrubar a gente. Aí também é cômodo, né? Porque aí você cria um inimigo permanente. Exato. E essa questão do inimigo, da comparação, é muito constante. Isso está no material que eu analisei, isso está nos jornais, é direto, o tempo inteiro, sendo colocado para a população. Existia um programa na TV da Alemanha Oriental, que era o Canal Negro, Der Schwarze Kanal, que ele passava depois do jornal, se não me engano, coisa de 9h30, 10 da noite. E que era um jornalista que ele passava o programa inteiro falando mal do lado ocidental, falando mal do sistema capitalista. Se ele tinha razão ou não é outro ponto, mas era uma tentativa de você vai botando a conta gotas mesmo. Só tem uma questão aí nesse programa específico que ele não era muito campeão de audiência, né? Num livro muito bom, inclusive, chamado Stasilandia, da Anna Funder, que eu recomendo para todo mundo que quer entender um pouco desse universo, ela conta que o programa era conhecido do jornalista Karl Edvard von... O pessoal desligava a televisão antes de ele terminar o nome. Mas veja, mesmo assim, existe essa tentativa de o tempo inteiro, olha. Mas, cara, eu me lembro de ter visto... Bom, eu era criança, eu tinha um amigo meu cujo pai era comunista. E o que eu me lembro é que você tinha uma moralidade muito alta. Jazz, rock, tudo isso era sintoma de cultura decadente. Hippie, isso era decadência burguesa, era falta de moralidade. E era uma cultura muito misógina, era uma coisa muito machista, e ela tinha coisas boas, né? Só música clássica, que eu acho ótimo. Tchaikovsky, tinha que ficar ouvindo só música clássica, tinha que manter os corpos de baile, as orquestras, um padrão altíssimo daquele negócio. Eu me lembro de um filme que existe, que você deve ter visto já, que a gente acaba achando engraçado hoje, né? Que chama-se Os Últimos Dias de Hitler, é um filme soviético. Não, acho que não vi. É muito engraçado. Porque que acontece? A Rússia, a União Soviética, é descrita como libertadora da Alemanha. E a população alemã recebe o exército soviético de braços abertos, feliz da vida que está livrando do fascismo. E quando mostra a camarilha de Hitler no bunker, o filme fica preto e branco. E aí quando sai do bunker quando mostra os russos, ficam coloridos. Então, assim, tem o exército vermelho vai chegando, as moças vão se apaixonando pelos soldados russos. Aí tem um mulher que está sentado, assim, tocando a balalaica. As mulheres vão assim, ai, meu Deus, que pau esse soldado. E as bombas, o silvo das bombas caindo do lado de fora. Ele tocando esse negócio. E aí o Hitler, que ao mesmo tempo é um tirano e é um covarde, quando mostra ele manda... Então vamos abrir os rios, vamos abrir as comportas do rio Spree para jogar. Mas meu filho vai matar a população que está no metrô. Pouco me importa! O cara é meio histérica. E aí vão lá, o que os russos fazem? Eles mergulham, vão lá salvar a população alemã que está sendo massacrada. Né? Mas aí o que acontece? Eu estou contando essa história porque no final... claro, no final Hitler não se mata, né? Ele pega o revólver, a mão começa a tremer, e ele não aguenta, eu consigo. Aí vem um soldado alemão que abre a porta de onde ele está.
a câmera fica parada na porta, aí você ouve um estampido. Bum! Aí sai o soldado alemão e diz assim, ó, o Führer suicidou-se. Como se ele tivesse que ter matado o covarde. Né? Mas é porque no final eles mostram a quantidade de gente que morreu na guerra. Então é um crescendo de quantidade de pessoas até chegar à União Soviética, que é o último, né? É quando chega a União Soviética, sei lá, um desfile militar na Praça Vermelha. Mas quando mostra o Ocidente, quando mostra a Inglaterra, quando mostra os Estados Unidos, em vez de, assim, quando mostra os países que são socialistas, tá tudo bonitinho, tudo organizado. Quando mostra a Inglaterra e os Estados Unidos, é assim, é um bando de gente suja, com barba por fazer, que é o tipo hippie, né? Tudo gente de vendedor, é uma coisa assim, fumando maconha, entendeu? É um pouco a ideia mesmo. Era essa a ideia, o lugar de um país que é moralmente decadente. Entendeu? Exatamente, essa ideia mesmo de decadência está arrumando para o fim, porque afinal de contas, decadência moral. A vitória do socialismo era inevitável. Então, o que acontece do outro lado é a decadência que, no final, vai ser suplantada pelo socialismo quando o mundo todo tiver nesse sistema, que era basicamente isso, estava na teoria, né? Que você lê e que você vê nos manuais, nos jornais da Alemanha Oriental. É isso, é inevitável a vitória socialista. Eu lembro quando caiu o muro, cara. Eu tinha uns 14 anos. Foi uma multidão para a principal loja de departamentos da Alemanha. Eu já aprendi alemão e achei engraçadíssimo, porque o nome da loja era Das Kaufhaus des Westens, que literalmente é a casa de comprar do Ocidente. Entendeu? Todo mundo foi lá e tinha uma multidão. KaDeWe, assim. Exatamente, em Berlim. Eu lembro de ver uma revista de humor, uma revista satírica mesmo, que logo depois que caiu o muro, era a foto de uma alemã, assim, meio vestida de alemã oriental, que, né, tinha um estilo específico, um corte de cabelo específico, segurando uma banana. Porque era uma coisa assim, que os alemães orientais atravessavam, né, naquele susto, naquele afã do que tinha acontecido, e muitos voltavam com banana para casa. Porque o dinheiro não comprava nada. E não tinha. O dinheiro não tinha ou não tinha banana? Não tinha banana. Não tinha banana. Era difícil você conseguir coisas muito variadas. E tem outra coisa. A gente falando disso, por exemplo, os produtos que eram vendidos na Alemanha Oriental eram produzidos para ali. Era algo que você não tinha muita variedade. Era 2 tipos, acabou. No final dos anos 70, se eu não me engano, 76, mas posso estar errado, teve uma quebra de safra no Brasil que gerou uma crise do café no mundo inteiro. O pessoal já estava numa crise do petróleo e teve a crise do café. E isso afetou diretamente o café da Alemanha Oriental. E café sempre foi uma coisa muito importante lá. Café? O consumo do café? O consumo do café. Na produção do café. A produção, né, do café. Não a produção, porque lá você não produz café. Enfim, não tinha como fazer o café. E daí eles inventaram um misto de café com alguma outra coisa que se misturava, era um café mix que eles vendiam. E assim, o que eu já ouvi desse café, de que ele era horroroso, de que as pessoas detestavam ele. Isso gerou uma pequena crise, assim, isso ajudou, foi uma gotinha dentro de um oceano de insatisfação que estava crescendo. Porque você tem a Alemanha Oriental, um país que nos anos 70 ela parece que vai decolar, e nos anos 80 começa a cair tudo de novo, né? Mas, assim, falando de comida, né? Que foi o que eu lembrei, assim. Você vê que essas pequenas coisas... mas isso aparecia muito. Eu tô lembrando até uma frase da Sor Rodrigues que dizia que o socialismo não tinha futuro, porque o que tornava o ser humano era o supérfluo, e no socialismo você só tinha o essencial. Essa não é a Sor Rodrigues diz. Você acha que a mídia alternativa de hoje, né, resgata o imaginário de um jornalismo aliado à luta de classes, mídias ninjas e coisas assim? Porque a gente tinha... O que aconteceu? Acho que durante muito tempo houve a denúncia, que até hoje tem, mas hoje não faz sentido nenhum, né? A gente tinha que democratizar a mídia, porque a mídia toda era uma mídia burguesa. Não, acho que ela não fala mais burguesa. Mas dizer que era uma mídia de direita, era a mídia hereditária, não tem uma mídia que era... Enfim, uma mídia que seria hostil à esquerda. Né? Mas a democratização que foi trazida pelas redes sociais, né? Acho que ela democratizou a mídia. Sim, que bom que você tem outras maneiras de ver o mundo. Acho que isso é importante. Tem diversas maneiras de ver o mundo. Mas muitos desses veículos alternativos, eu já trabalhei em inclusive, muitos veículos alternativos, eles, ao mesmo tempo,
tem determinados interesses, né? Você não fala de uma coisa, olha, a nossa informação é do povo para o povo, é o que o povo quer ouvir. Só de você decidir o que o povo quer ouvir, você já está fazendo uma seleção. Isso, assim, é aula de jornalismo 101, né? Vocês fazem escolhas. As suas escolhas respeitam a sua bagagem, o que você trouxe da sua vida até aqui. Você escolher uma palavra ou outra, é a sua bagagem. Como é que você fala em nome do povo? É um jogo desse, né? Então, assim, surgimento de mídia alternativa é muito legal. Você democratiza, você amplia os pontos de vista, você vê as possibilidades que você tem de interpretar o fato. Porque o que muda é a interpretação, não é o fato. Né? O grande problema é que politicamente não existe povo, né? Politicamente, ideologicamente, não existe povo. Existe eleitorado, e eleitorado se divide em um monte de ideologias diferentes. Então, como é que você vai... E todos eles disputam o monopólio da voz do povo. Só que cada ideologia tem um povo diferente. O povo do Bolsonaro é um conjunto de famílias cristãs orientadas por sacerdotes. Né? O povo do liberal é a sociedade civil organizada. Né? O povo liberal democrata. O povo do libertário é o empreendedor, é o empresário. Né? O povo do socialismo são os precarizados, os trabalhadores, os oprimidos de todas as espécies. Então, de que povo a gente está falando no final? Exato, e normalmente é muito bom que surjam outros meios, outras coisas, mas aí também vale do perfil do leitor, assim, do que eu quero ver, do que eu acho que pode ser, que vão me deixar bem informado, porque às vezes você entra num site assim, mais alternativo, direita e esquerda, tá? É generalizada a confusão, que você não tem informação, você tem palpite, você tem muita opinião, textos super adjetivados, que, enfim, quase um crime num jornalismo mais tradicional. A democratização pelas redes sociais de alguma maneira também trouxe uma queda do padrão da informacional. Eu acho... Para mim é muito difícil eu falar sim ou não, porque eu acho que tem muita nuance nesse meio. Porque tem muito veículo legal que apareceu e que baseia em redes sociais. Porque a plataforma que veio e que faz jornalismo sério, faz jornalismo de verdade, assim. Sim, mas tem... não, eu tô falando no geral, digamos assim, uma coisa que não aparecia, né? Sabia que tinha jornalismo marrom, tinha jornaleco, tinha. O que você pode dizer é que, assim, você tem essa concentração dessa grande imprensa na mão de poucas pessoas, isso é um fato notório, contando uma novidade aqui, e as redes sociais abriram espaço para outras coisas, outros sites, mesmo sem rede social, assim, outros sites que abriram diferentes perspectivas, assim. Eu não acho que o padrão caiu. Sabe que coisa engraçada que eu estou me dando conta? Quando a gente olha para a história do jornalismo, quer dizer, a história da imprensa, esse negócio da concentração da imprensa em poucas mãos, ela foi uma coisa relativamente recente. Era uma coisa dos anos 70, 80, 90. Porque antes você tinha jornal pra cacete. O Rio de Janeiro tinha, sei lá, 30 jornais da década de 30, 20, 40. Tinha jornal que era vespertino, tinha um que era matutino, tinha outro que era não sei o quê. Pertenciam a um monte de gente diferente e pertenciam a famílias e espectros partidários que eram muito diferentes. O negócio é que é muito caro manter esse tipo de coisa. Um jornal, às vezes, mais independente não segura muitas pontas. O Rio é um bom exemplo disso, né? Senão tinha vários jornais. Os maiores jornais que já teve no Brasil, o Jornal do Brasil era daqui. E não, mas sei lá, se você fala para a década começa na década de 80, que eu me lembro, você tinha Globo, o Jornal do Brasil, você tinha a Última Hora, você tinha o Dia, você tinha a Tribuna da Imprensa, você tinha... O que mais que tinha? Mas assim, não eram dois jornais. E se for um pouco mais para trás, você tinha Correio da Manhã, tinha a Tarde, tinha a Noite, tinha... a tribuna de não sei o quê, Tribuna da Imprensa, né? Que era do Carlos Lacerda. Era muito jornal que tinha, cara. Por isso precisava de banca de jornal, porque era muito jornal. Pois é, mas aí eu acho que volta no ponto que não sei se é o padrão que caiu. Não acredito que seja isso, mas eu acho que a profissão de jornalista hoje ela está muito precarizada. Você tem cada vez menos veículos, tem impresso, televisão, tem rede social, tem YouTube, beleza, mas é uma outra ideia, é um outro pensamento. Os salários estão muito achatados. Eu faço como jornalista, eu trabalho como jornalista, né? É porque hoje a comunicação ela não é mais... Não que tenha sido um monopólio, né? Mas qualquer pessoa pode dar opinião sobre qualquer coisa e supostamente produzir informação sem o filtro de uma formação profissional. Ok, é uma visão, mas que tipo de informação está sendo produzida? Porque eu posso
Você pode me chamar de jornalista clássico, de alguém que defende a profissão com unhas e dentes. Aceito o elogio barra crítica. Mas eu acho que quando a gente tem uma formação, uma experiência que seja... Só que o que eu falei não foi não estou batendo palma, não. Tô dizendo só que eu acho que é isso que a gente está querendo descrever. Aham. É que a informação que passou a veicular, ela passou a ser... Qualquer um pode informar, qualquer um pode acreditar. Tinha um filtro de qualidade, digamos assim. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Tinha esse papel do jornalista, mas que eu acho que começou a se perder de verdade, de fazer esse filtro. Novamente, a gente vem com a nossa bagagem, tem a linha editorial do jornal, tem várias questões. Mas a gente, os jornalistas, enfim, a gente tem técnicas e maneiras de filtrar o que é mais importante, o que é menos, e fazer uma seleção. E existia essa confiança. Eu falo existia mesmo porque eu acho que isso está se esvaindo, né? Existia essa confiança de que jornalistas estavam lá para não dizer verdade, porque discutir a verdade é um conceito muito complicado, mas de trazer o fato. Olha, esse aqui aconteceu. O leitor interpreta como ele quiser. O que eu acho que a gente tem hoje é uma mistura disso tudo. A gente às vezes não sabe mais o que é informação, o que é palpite, o que é opinião e o que é invenção também, que é o pior ainda, né? Sim. Porque tem coisa que enfim, é completamente alucinada, inventada, e as pessoas infelizmente acreditam. Porque, veja, esse filtro ele se esgarçou. Com jornalistas cada vez mais mal pagos, com cada vez menos veículos de imprensa sérios. Eu, como jornalista, trabalhando com isso há 20 anos, eu já saí de redação, não é mais o meu negócio no momento, mas eu vejo muita preocupação e muita tristeza o que acontece. Porque é difícil, sabe? Você saber que você tem ali uma ideia de quase um serviço público que você está prestando, sim. que simplesmente está se perdendo. Óbvio, a gente tem mais maneiras de comunicar hoje. A gente tem mais pessoas comunicando, não necessariamente com uma formação universitária, não é nem esse o meu ponto, sabe? Mas agora é uma coisa, eu sinto que está meio... Qualquer um vai, qualquer um fala o que quiser, e tem o mesmo alcance, às vezes até mais alcance de alguém que trabalhou em cima de uma informação, que batalhou para conseguir aquilo, que checou e rechecou, porque essa é a grande diferença. Sim. Checa 3, 4 vezes antes de botar no ar, antes de soltar. E daí, quando, por exemplo, a informação que não foi checada vai ao ar, se começa a circular e se prova falsa depois, a confiança vai junto, né? Poxa, esse cara que se dizia jornalista, estava bem informado. Mas num mundo, na verdade, em que você meio que... Quando a extrema-direita ela se organiza desqualificando o jornalismo, para dizer que o jornalismo, na verdade, quer dizer que as informações verdadeiras, na verdade, são frutos de uma mentalidade comunista, de uma mentalidade esquerdista, para você poder criar a sua própria versão dos fatos e poder relegitimar posições políticas que haviam sido condenadas há muito tempo, através de revisionismos, através de fake news também. Porque é claro que uma visão de direita é uma visão perfeitamente legítima. Claro. Né? Mas o que você tem na emergência da extrema-direita é uma tentativa de legitimar, na verdade, coisas que não são reais. Né? São fatos que não são reais. O nazismo não foi de direita. Não foi de esquerda. Não foi de esquerda, não foi de... Não, ele quer dizer que o nazismo foi de esquerda. Foi de esquerda, é isso. Que ele não foi de direita, que no fundo é para legitimar o fascismo, dizer que o fascismo não é fascismo, dizer que a democracia não é democracia. Né? Mas isso também é contra todo o breviário de formação do jornalista. Né? Mas ele quer transformar, na verdade, a democracia liberal em uma questão de opinião. Exato. E como é que hoje em dia você filtra a opinião de informação? O que é opinião, o que é informação? Se pra gente que trabalha com isso, que está acostumado a ler, tá difícil, imagina para quem não tem. Pois é, eu acho que fizeram é dizer que a minha opinião não é informação. É isso que foi feito. Uma opinião diferente da minha não é informação. Ou tudo opinião. Ou tudo opinião. Pois é. Eu acho que foi isso que foi feito. É isso, se tudo vira opinião, e aí? Isso não é o mundo da tal pós-verdade? Né? Vamos fazer o quê? Tentar lutar contra isso, mas no jeito que a coisa está andando, pode me chamar de pessimista também, não tem o menor problema, mas é muito difícil definhar, assim, sabe? É difícil. Sei, e é difícil você achar um lugar que você consiga
sei lá, tem informação mesmo. Rafael, muito obrigado por essa conversa. Se você gostou desse episódio, tanto quanto eu gostei, porque só aqui que você vai ver um conteúdo feito esse, leia o artigo que o Rafael escreveu para a Inteligência 112, que está disponível gratuitamente no nosso acervo. E para outros debates igualmente profundos, confira outros conteúdos da revista. Lá você tem acesso às discussões mais atuais e efervescentes da produção intelectual brasileira. E por isso também não deixe de conferir os planos de assinatura disponíveis no site para receber Insight Inteligência direto na sua casa. E continue acompanhando as redes sociais da nossa revista e do canal Meio para ficar por dentro dos lançamentos e das novidades. Até o próximo Diálogos. Um algoritmo que decide sem te avisar quem vai ser seu inimigo hoje. Uma rua em Jerusalém que carrega 3.000 anos de disputa embaixo do asfalto. Um Brasil que vota olhando para a terra que planta. Outro que vota olhando para a fila do banco. No Ponto de Partida Sério, eu investigo assuntos essenciais para compreender e lidar com os desafios do mundo contemporâneo, num formato que o programa semanal no YouTube não permite. Tudo começa em A Sociedade que o Algoritmo Criou. Um olhar para o mundo e o indivíduo numa busca da razão pela qual sentimos que as pessoas ao nosso redor estão cada vez mais polarizadas e vivendo em bolhas. Depois desse capítulo, tivemos o lançamento de 3 episódios sobre Israel e Palestina. Um conflito onde quase todo mundo já chega com o lado escolhido, mas que eu fui a campo entender as raízes. Passei 10 dias em Israel, entrevistei gente dos dois lados, caminhei pelas ruas onde nasceu essa guerra para compreender essa complexa realidade. Então eu voltei a olhar para casa, com nós brasileiros. No primeiro episódio, A Sociedade, eu parti de uma pergunta que parece simples. Por que o Brasil parece tão dividido? A resposta, no entanto, de simples não tem nada, porque descobri que o Brasil está dividido em 5. 5 formas de viver o país. 5 formas de votar nele. E se são 5 Brasis, por que ainda tentamos caber em só 2 partidos? O episódio vai tentar explicar. No segundo episódio, Os Partidos, eu volto à origem do nosso sistema partidário para entender por que ele já não representa o país que existe hoje e como podemos voltar a conversar sobre política. 3 grandes arcos. E não para por aí, tá? Em breve, novos episódios. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o Ponto de Partida, a série. Comece a assistir no streaming do Meio, exclusivo para assinantes Premium.